você está passando por aqui e gostou de algum vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber novas notificações. Se tiver algum relato para enviar, envie no e-mail que estará fixado logo abaixo. E se você se identificar com uns dos relatos, comente também, mas por favor, gente, comentem sempre com respeito, tá? Bom, eu quero trazer uma coletânea de relatos. São duas coletâneas que eu quero trazer. Eu quero trazer uma coletânea de relatos de cartomancia e também relatos de... Deixa eu botar mais longe isso aqui. Relatos de relacionamentos pela internet, né? Relacionamentos virtuais. Então, bora lá, deixa eu ver aqui. Sem demorar, vamos ver se eu consigo começar, né? Bom, a coletânea que eu vou trazer em duas partes. Primeiro, essa que eu vou trazer agora é sobre relatos de namoros por aplicativos, tá? Relacionamentos virtuais. Eu talvez faça parte 1 e parte 2, e depois, no final, eu quero trazer daí sim a coletânea de cartomancia, tá? Inclusive eu tenho relatos meus para contar. Lembrando que eu sou taróloga também, tá? Bom, primeiro é um relato. Bom dia, Lu. Estou enviando esse relato aqui para você porque vi recentemente seu canal por pesquisas de relatos e caí aqui de paraquedas e em um de seus vídeos que assisti, gostei muito e resolvi mandar um relato meu. Não sei se você vai ler, mas se ler, vou ficar muito feliz que o meu relato seja lido. No momento que estou escrevendo, estou amamentando meu bebê e escrevendo pelo celular. Então, se houver erros, me desculpa, pois não deu tempo de passar pelo chat GPT. Espero que você possa entender e para que todos entendam, que possa haver uma boa compreensão, vou tentar resumir ao máximo. Mas preciso contextualizar antes como tudo começou, para que vocês entendam. Quem lembra da época do MSN, acho que é isso, né? Acho que é isso que ela colocou aqui. Bom, já adiantando, esqueci de falar. Não fale meu nome. Eu não falo, gente. Eu nunca falo, tá? Se houver nomes, já estarão trocados. O meu aqui, você pode me chamar de Júlia. Bom, tudo começou no ano de 2011. Eu era casada com meu primeiro esposo há 15 anos, porém havíamos separado já em torno de um ano, por assim, que estava separada dele, porém convivíamos na mesma casa. Eu vivendo minha vida e ele a dele. Claro, dormíamos em quartos separados, mas mantínhamos a boa convivência. E assim, vivemos por ali um ano mais ou menos, até que comecei a usar redes sociais. Na época, trabalhava em um lugar que eu gostava muito, numa determinada loja. E frequentava academia, treinava muito, então comecei a fazer amigos por lá. Saía do trabalho e ia direto para academia. Nesses treinos que eu fazia na academia, conheci uma senhora e seu esposo e seu filho. Fiz logo amizade com eles e assim que fiz amizade, começamos a conversar. Durante os treinos ali a gente conversava muito. Porém essa senhora, vou dar o nome a ela aqui de Ana. Ana nunca mencionou sobre sua família, exatamente, sobre todos os seus filhos. Conheci apenas Ana, Pedro e Joaquim. Pedro, seu filho, e Joaquim, seu esposo.
Depois, espera aí, gente, que ela deixou meio confuso. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo entender melhor. Bom, Lu, assim que fizemos amizade com Ana, um dia recebi uma ligação de uma pessoa estranha falando que queria me conhecer. Lógico que desliguei, não dei atenção, não dei a mínima, pois quem liga assim, falando que quer te conhecer e, tipo, um estranho do nada, né? Aí eu navegando entre ali o MSN e Orkut. Ah, Orkut sim, esse eu lembro. Veio um rapaz tentando falar comigo, porém eu não ligava muito para ele. Eu ignorava, fazia de conta que não estava ali, falava com todo mundo, menos ele. Este vivia me chamando a todo momento, querendo falar comigo, até que ele disse que Pedro, seu irmão, havia passado meu nome para ele e falado de mim para ele. Sendo assim, ele ficou interessado em me conhecer. Pedro, rapaz que frequentava academia com a Júlia, tá? Então, neste momento, me despertou um certo interesse em saber como assim ele era irmão de Pedro, pois não conhecia, sua mãe não havia falado nada, Ana nunca falou desse outro filho. Então ele falou que ele estava em um determinado lugar e assim que chegou em casa, que voltou dessa viagem, desse lugar onde ele estava, ele pediu para que o irmão apresentasse ele a algumas pessoas e o irmão falou de mim para ele. Mas eu olhei, ele era um cara alto, magrelo, bonito, mas era muito novo, sabe, Lu? Tipo, rapaz novo, parece criança. Tipo, eu lá com os meus 30 aninhos. E adivinha só, a criança tinha apenas 24 aninhos. Pois é. Mas o meu namorado, meu falecido esposo também, gente, ele era mais novo do que eu. Bom, começamos a conversar ali, tal. Aí passou-se alguns dias e ele insistindo muito em que a gente marcasse de sair para nos conhecermos. E eu relutante, não querendo, pois eu não conhecia, até que comentei com sua mãe, com Ana, na academia. E ela reforçou que sim, era seu filho mesmo e disse que não sabia que ele tinha entrado em contato comigo. E foi aí então que decidi dar uma chance para ele. Marcamos de nos encontrar e lá fui eu. Na época, ainda lembro que eu desci com roupa, tipo com calça jeans, salto alto. Quando eu cheguei até um lugar, eu olhei, ele falou assim, vamos dar uma caminhada pra gente ir conversando. Quando ele falou em caminhada, ai, Lu, eu fiquei assim já irritada, porque eu pensei que ele ia chegar, que a gente provavelmente ia dar um passeio de carro, coisa do tipo. Não, mas ele vem de pé e queria que a gente fosse caminhar. Aí eu falei, não, então espera aí que eu vou voltar em casa, vou botar uma roupa pra caminhada, né? Então foi aí que voltei, troquei de roupa, coloquei roupa de academia e aí voltei de novo e saímos dar a caminhada. Conversamos bastante, ele começou a perguntar sobre minha vida, a fazer perguntas. E eu tentava desviar ali as respostas, né? Omitindo algumas coisas, até inclusive a minha idade, que na época eu menti que eu tinha 27 anos, 25 por aí. E ele falou para mim sorrindo: mentira, você não tem isso, eu sei a idade sua. Minha mãe já me contou. Aí eu já emburrei, né? Claro. Poxa, não, o cara não me deixou nem mentir. Então eu olhei para ele e falei, se você sabe tanto da minha vida, por que está me questionando, né? E ele, porque eu queria ouvir você falar, queria saber um pouco mais sobre você, queria que você falasse, que você contasse mais sobre você, mas você é muito reservada, né? Falei, não, apenas cuidadosa. Sim. Bom, vou dar um salto no tempo para que o relato não fique tão longo e que você possa ler e que os inscritos possam entender. Vamos para 2019.
Aliás, antes disso, preciso relatar que em 2014 tive nosso primeiro filho. Não vou citar o nome do meu filho porque ele não ia gostar, ou se alguém ver, pode conhecer por conta da história lá na frente e vocês entenderão. Bom, então vou colocar o Wesley Filho, né? Passando os anos, né? Dando um salto no tempo novamente, vamos para 2021. Depois de alguns anos já juntos, passamos por muitos altos e baixos, sabe, Lu? Foi um casamento assim cheio de coisas, momentos bons, momentos ruins. Brigamos algumas vezes, nos separamos, voltamos, era vindas e idas. Porém, ele sempre me amou e eu via que era amor verdadeiro, Lu. Era amor de verdade. Não era apenas um apego emocional. Não era apenas conforto, era um amor sincero. Wesley queria muito, sonhava muito em ter uma filha menina. E eu acabei que engravidando em 2021. Claro, eu não sabia ainda, né, que estava grávida no início. Então, assim, foi uma surpresa inesperada para ambos. E eu passei muitas coisas nessa gestação. Tem muitos relatos sobre ela, mas vou deixar para um outro relato, caso queira. Quero sim, tá? Pode mandar. Pode mandar, não precisa nem pedir, nem perguntar. Gente, se tem relato, manda. Não precisa nem perguntar, é só mandar. Manda os relatos que depois eu faço uma coletânea ou eu pego partes separadas, tá? Mas pode mandar sim, tá? Manda que eu também quero saber os relatos aí sobre a gestação. Manda sim. Faz parte da sua história, pode mandar pra gente, tá? Que a gente também quer saber. Bom, enfim. Engravidei e, claro, fizemos ali... Descobri quando estava já de 2 meses. Fizemos ali uma ultrassom e não deu para ver o que era ainda, pois era muito pequena ainda, né? Estava apenas de 7 semanas para 8. Então, ansiosos e muito nervosos para saber logo o que seria, fomos fazer exame de sexagem. Quando pegamos o resultado, Wesley chorou muito mesmo. Suas lágrimas escorriam pelos seus olhos. Me abraçou com um abraço forte, dizendo: "Você realizou o sonho da minha vida. Você é o amor da minha vida. Você e meus filhos são tudo para mim. Agora sim, agora está completo. Agora minha vida se completou com você e os meus filhos." Bom, como eu disse antes, né? Minha gestação foi uma gestação turbulenta e tal, mas em 2021 ainda, tive... aliás, desculpa, acho que ela colocou errado aqui, porque ela colocou 2 datas. Peraí. Em 2021, em 2021 ela engravidou e em 2022 nasceu minha pequena. Grande, linda, perfeita, cheia de saúde. Apesar de todos os contratempos que tive na gestação, ela vem uma menina linda para iluminar e encantar ainda mais nossas vidas. Ela deu luz para nossas vidas. Sim, Ana. Sim, Lu. Desculpa. Eu acho que ela tentou mandar aqui para outra pessoa também, porque ou ela tá se referindo à sogra. Eu não entendi essa parte aqui porque ela trocou o nome, tá? Mas enfim. Bom, gente, vamos voltar aqui agora que eu me perdi depois dessa, né? Porque a Ana é sogra dela, né? Enfim. Bom, Lu, para que vocês possam entender melhor, como eu disse, minha filha veio linda, cheia de saúde e cheia de energia. Passou-se um ano
E no aniversário de minha filha, era em tal data, mas resolvemos fazer uma data em que caía final de semana. Então, ali, a gente já estava programado, já tinha tudo programado bem antes. Quero ressaltar aqui também que tenho sonhos premonitórios. E antes, um mês antes mais ou menos disso, sonhei que o meu Wesley era morto por pessoas de roupas de preto. Pessoas que vestiam roupas pretas. Tal depois vim saber o que eram aquelas roupas pretas. Bom, guardem essa informação, pois depois lá na frente ela fará sentido. Chegou o tão sonhado dia, né, da festa de aniversário da minha pequena. Wesley estava radiante, pois sua pequena era sua luz. Aliás, os 2 filhos, né, Pedro, era também tudo para ele. E com ela ele realizou então ali o seu sonho de família, sonho de ter a sua tão sonhada filha. Ai, gente, eu tenho uma história tão parecida com essa que eu vou contar uma hora para vocês. Meu relato é bem triste também, bem doloroso. Eu tô quase chorando aqui já com essa moça aqui, porque ela escreveu aqui embaixo: agora estou entre lágrimas nos olhos e nem sei se vou conseguir terminar de escrever. E se sair erros, é porque as lágrimas estão embaçando minhas vistas, pois é impossível narrar essa história sem lembrar e me emocionar. Ai, menina, não faz isso comigo não, vai fazer eu chorar também. Isso lembra muito minha história. E aí tu acaba comigo, gente. Se eu chorar aqui vai ser um fiasco, né? Faz isso comigo não, pelo amor de Deus. Sim, Lu, é com lágrimas nos olhos que agora eu passo a relatar. 2 dias antes do aniversário da nossa pequena, ele falou, olhando em seus olhinhos, pegou no colo e falou: filha, se papai morrer, papai vai morrer feliz, porque eu já concluí o que eu queria concluir e já realizei tudo o que eu queria realizar. Vou muito feliz, pois minha última realização é você, que está aqui nos meus braços. Ai, gente, essa história é tão parecida com a minha. Ai, daqui a pouco quem vai chorar sou eu. Moça, não faz isso comigo não, moça. Pelo amor de Deus. Deixa eu virar aqui a página. Lu, ele falou isso e eu estranhei aquela conversa entre pai e uma criança, né? De 1 ano, o que ela entenderia. Então questionei com ele o que ele estava falando para ela, né? O que você está falando para ela? Tá doido, homem? De onde você tira essas coisas? Você fala cada besteira às vezes. Até parece que ela vai entender o que você está falando. Pera que eu vou perguntar para ela se ela entendeu. Claro que no dia eu falei dessa forma, mas... Lu, chegou o dia do aniversário dela. A festa foi íntima, familiar, porém linda, maravilhosa, cheia de amor, cheia de ternura por todos que estavam à sua volta. Ai, gente, eu tô quase chorando com essa história, gente. Essa história lembra a minha. E mesmo eu estando usando filtro, me lembra muito eu e moça. Você vai fazer eu chorar, moça. Nossa, esse branco me deixou com uma cara enorme, gente do céu. Bom, quando vi que realmente ele era uma pessoa insistente, fui tentando me desligar aos poucos, mas, porém, mais ele se fazia presente. Até que com 1 semana, sim, 1 semana, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, 1 semana, ele chega na academia, no horário em que eu estava prestes a sair,
e me chega com um par de alianças me pedindo em namoro. É o amor, gente. Olhei para ele e falei assim: você está doido? Eu nem te conheço. Como você me aparece com um par de alianças com apenas uma semana? A gente saiu algumas vezes, nem nos conhecemos. Indaguei ele, né? E ele me respondeu: foi suficiente para que eu me apaixonasse por você à primeira vista. E eu, relutante, falei: não existe amor à primeira vista. É mentira isso. Isso é ilusão. É algo que as pessoas idealizam, mas não é verdade. E aí, ele falou assim: que pena que você não acredita, pois estou sendo sincero. Eu estou apaixonado por você. Sim, eu te amo e queria muito ficar com você. E aí eu falei que não, que eu queria ter a minha vida de solteira, continuar curtindo, já que eu já tinha sido casada antes. Agora eu queria curtir a vida, curtir um pouco mais dos meus amigos, passear, ter mais liberdade, né? E se eu me relacionasse de novo, eu perderia essa liberdade. No meu entendimento, pelo contexto da conversa, né, aqui, ele parecia uma pessoa muito carente, então eu já vi ali logo um problema, mas tudo bem. O tempo foi passando, e aquela coisa de ele todo dia me buscar e me levar para casa, idas e vindas, e de vez em quando eu dava de cara com ele em algum lugar, tipo casualmente, mas que a gente sabe que esses casualmente nem sempre são casualmente, né? Então, até que em determinado dia, passou-se ali um mês mais ou menos. Ele me vem com uma proposta: Júlia, vamos alugar uma casa para morar juntos? Eu olhei para ele com uma cara de espanto automaticamente e mudei minha fisionomia, pois fiquei assim em choque. Olhei para ele rapidamente e falei: o quê? Oi? Como assim? Tipo, como alugar uma casa e morarmos juntos? Nem nos conhecemos. E ele, calmo e tranquilo, falou assim: calma, não é bem assim. Eu quero sair da casa dos meus pais. Você quer liberdade, então a gente divide o aluguel, moramos junto e cada um faz o que quer, né? Aí eu olhei para ele assim: gente, mas morar juntos não vai dar certo, porque eu quero ter liberdade. E ele: não se preocupe, pois não vou te privar. Você pode sair com seus amigos. Estou falando a verdade. Acreditei. Burra, né? Acreditei, Lu. Eu acreditei. Pois, lá foi nós procurar casa, até que encontramos. Os primeiros dias foi tudo legal, tudo maravilhoso, tudo muito bom. E até que, assim, eu fui gostando de ficar com ele, sabe? Não era ruim, não, era legal. Porém, em um determinado dia, a minha melhor amiga me chamou para sair e era um lugar muito top, que eu queria muito ir. Era um lugar que fazia tempo que eu queria ir. Lugar bem top mesmo, maravilhoso, sabe? A gente fala que top das galáxias. Legal. Também falo isso, eu gosto desse termo, top das galáxias. Alguém que fala minha língua, viu? Então, aí eu fui lá, me arrumei toda, me produzi, me maquiei, me vesti e estava pronta para sair. Mandei mensagem para minha amiga e falei assim: ó, estou pronta. Assim que você ficar pronta, me avise que eu vou pegar um táxi e vou para aí, a gente vai junto. Não tinha Uber naquela época, apenas táxi ou ônibus, e eu não tinha carro e nem minha amiga. Enfim, era um lugar cujo a entrada era muito cara e nós havíamos ganhado de graça a entrada VIP. E eu estava doida para participar desse evento. De repente, o Wesley fala para mim: que você acha de a gente comer algo antes de você sair? E pegou uma pizza. E até foi rápido, realmente, de fato. E aí eu falei: pode ser. Mas não quero comer muito, porque talvez lá também, né, eu vá comer alguma coisa. Então não quero ficar com a barriga muito cheia. E comi, tomei
ali um refrigerante. Só que, gente, depois eu não lembro de mais nada, eu apaguei. Simplesmente eu apaguei. No outro dia eu acordei assustada e cadê o meu celular? Tava debaixo da cama, escondido, desligado. E aí, quando eu abro o meu celular, que não tinha WhatsApp na época, tem bastante tempo, vi um monte de mensagens da minha amiga, me xingando. Sim, ela me xingou, sua tratante. Você é doida. Você me deu o maior bolo. Pô, o cara ficou puto da cara, porque você deu a sua palavra e não foi. Cara, porque você fez isso? Que vacilada, hein? E eu, estranhamente, como assim? Aí eu fui questionar ele, né? E aí ela disse assim, pô, você podia ter falado antes, né, cara? Você falou que ia, de repente depois você manda mensagem dizendo que não vai em cima da hora. Como tu faz uma coisa dessa? E eu fiquei olhando pra ela e pro celular e pro Wesley, né? Olhei pra ele assim, o que tá acontecendo? Porque eu não mandei mensagem pra ela. Eu ia sair ontem, o que tu fez? E o Wesley, chorando, de joelhos aos meus pés, falou, me perdoe, mas eu que fiquei com ciúmes de você sair. E de repente fiquei com medo que ficasse com outras pessoas. Então, te dei um remédio para dormir. Gente, é cada uma. Ai, gente do céu, é cada uma. E aí eu fiquei furiosa, lógico, pois eu tinha perdido a balada, o evento que eu tanto queria ir. E pior, minha amiga ficou brava comigo. Brigou comigo por conta dele. Óbvio que eu vi que logo não ia dar certo. E eu falei pra ele assim, eu acho melhor a gente não morar mais juntos, porque não vai dar certo. Isso não vai dar certo. E ele falou assim, não, calma, espera, por favor. E começou a me implorar. Aí eu cedi, burra, cedi. Até que eu comecei a gostar dele, Lu, porque ele me tratava muito bem, com carinho, amor, ternura. E sempre disposto a me agradar em tudo. Era café na cama, era comida que ele levava na cama. Ele fazia exatamente tudo o que eu queria, tudo que eu tinha vontade de comer, ele corria atrás para comprar tudo. E assim eu fui me apaixonando. Essa história, ela é longa, mas estou tentando resumir porque é necessário passar essa parte para vocês entenderem mais na frente que esse namoro, esse romance virtual começou de forma estranha e terminou de forma trágica. Mais na frente entenderão o que estou dizendo. Bom, enfim, ficamos. Fomos morar juntos definitivamente, mobiliamos a casa e ali começamos uma vida de casal. Espera só um pouquinho, gente. Ai, gente, eu vou dar uma pausa porque eu acabei não aguentando aqui. Ai, moça, gente, é como se ela estivesse contando parte da minha história, sabe? É como se eu estivesse vendo ela relatando a minha história. É muito semelhante à minha história. Eu achava que não era, que assim, que não tinha tantas histórias parecidas ou literalmente iguais, mas tem, né? Bom, vamos voltar pro relato que eu já dei a pausa, já chorei, já voltei, enfim. Isso me lembra muito minha história e isso me faz viver aquele momento também. Enfim, como disse, Lu, foi uma festa linda. Isso foi num fim de semana e passaram-se ali alguns dias da semana. E quero lembrar aqui também que ele falava muito sempre em morte, e sempre que ele dizia assim, quando eu morrer, eu sempre vou morrer
Aliás, eu sempre não, acho que ela quis dizer: quando eu morrer, lembrem-se, sempre, de que eu amo muito vocês. É que ela colocou errado mesmo, tá? Eu acho que foi isso que ela quis dizer. Quando eu morrer, lembrem-se sempre que eu amo muito vocês. E aí eu falava pra ele assim, de novo com esse papo: para com isso que tá ficando chato. Para de ficar falando essas besteiras. Pra quê? Por que que você ia morrer assim? Tem alguém te ameaçando? Questionei a ele, pois. Ele falava muito isso. Até que chegou final de semana. Quinta-feira. Ai, moça. Bem, muito parecido com a minha história. Muda dias, muda alguns detalhes, mas... Quinta-feira. Acordamos, conversamos. Fizemos ali alguns planos para a semana posterior. E ele saiu para trabalhar. Saiu trabalhar, foi. Quando ele sempre saía trabalhar, ele voltava várias vezes no dia, porque ele era autônomo, então ele vinha, sempre dava uma passada em casa para dar um oizinho pra gente, para ver nosso filho e nossa bebê. E ela era muito apegada nele, então ela sempre ficava esperando ele na porta. Quando ela escutava o barulho do carro, ela já sabia que era papai. E nesse período de uma das vindas dele da tarde, vi que ele estava um pouco alterado, mas nem questionei nada, porque às vezes ele tinha esse hábito de se estressar no serviço e aí ele ficava com aquela cara de chateado e ficava andando de um lado pro outro fazendo. Então ele tinha esse jeito assim, eu acho que é um tique, eu acho que é isso que ela quis dizer. Que ela colocou aqui eu acho que é acho que é ti, não sei, eu acho que deve ser, acho que é isso. Enfim, moça, desculpa. Se não for isso, se puder comentar aí ou colocar no comentário o que quer dizer essa palavra, porque eu entendi como isso, tá? Enfim, lembrando, né, que ele estava chateado e mais uma vez voltou a falar a mesma coisa. Amo vocês, tá? Caso aconteça alguma coisa comigo, nunca esqueçam que vocês são tudo pra mim e eu amo vocês. Eu peguei uma colher de plástico e joguei nele. Falei assim, cala a boca, para de falar isso, senão da próxima vez eu vou pegar uma colher de pau. E aí ele saiu correndo e mostrou a língua para mim e saiu rindo. Quando ele voltou no final da tarde para voltar para casa mesmo, que já tinha acabado seu expediente, seu tempo de trabalho, não que ele tinha hora fixa, Lu, mas porque ele trabalhava e ele limitou certos horários por conta da nossa filha ali, para se dedicar mais para ela, para nós, né, para nossa família. Enfim, vi que logo em seguida ele chegou, foi na casa de um amigo e de repente vi alguns gritos, barulhos, confusões e tinha havido uma briga. E nisso ele foi atingido por disparos de armas por policiais. Ele era apenas uma vítima que estava passando no local errado e na hora errada. Moça. Aí fica difícil, né? Gente, desculpa, mas é que é difícil. A história dessa menina parece muito com a minha. Lu, cara, eu vou chorar. Lu, quando vi aquela confusão, meu mundo acabou. Minha vida ali foi enterrada junto com a dele. Tiraram meu chão, tiraram minha base. Aquela história que começou de forma engraçada, de forma pertinente e insistente pela internet, acabou uma tragédia
que destruiu minha família, minha vida e meu alicerce. Hoje, sigo sozinha, crio meus filhos sozinha. Não consegui mais me apegar a mais ninguém, não consegui sentir amor por mais ninguém, pois sigo amando. Sigo ainda esperando que um dia eu me encontre com ele, pois ele era meu par perfeito. Nosso filho sofreu muito. Gente. Nosso filho sofreu muito. Nossa filha, ela não se lembra muito do pai, pois era apenas bebê. Mas eu, a cada segundo, a cada instante, lembro das coisas, dos nossos momentos. Ele era uma pessoa que sempre fazia questão. Ai, gente. Ele era uma pessoa que sempre fazia questão de me agradar. Em aniversários, Dia dos Namorados, Páscoa, Dia das Mulheres, fosse a data que fosse, ele sempre lembrava de mim, ou com uma flor, ou com festas surpresas, ele sempre fazia. E às vezes eu ainda ficava brava porque eu não sabia o que ele estava fazendo, achava que ele podia estar aprontando alguma coisa e brigava com ele. Mas ele sempre me fez surpresas, sempre me presenteando, sempre me mimando. E no último dia, ainda se declarou. Ao sair antes de ir trabalhar, ele virou para trás e falou: Júlia, eu amo você, tá? Cuida bem dos nossos filhos. Daqui a pouco eu volto. Estávamos programando uma viagem de passeio, família, passear, fazer um tour entre as famílias e as cidades onde a família estava espalhada. Aí eu falei para ele assim: mentiroso, me ama nada. E ele falou assim: amo sim. Você não pode saber dos meus sentimentos. Você não pode falar por mim. Eu te amo, você e os meus filhos. Vocês são a minha família, vocês são tudo. E você foi a mulher que realizou os meus sonhos, a mulher que me deu vida, a vida que eu antes não tinha. Você foi o meu sol, a minha lua. Você é o meu amor. Você é tudo, assim como os nossos filhos. Eu te amo e amo os nossos filhos mais que tudo, além do universo. Isso foi a despedida, Lu. Foram as últimas palavras que eu ouvi dele. Pois depois disso, o nosso amor terminou em tragédia. Tive que enterrar meu amor. Sim, Lu, enterrei o meu amor. Enterrei a minha vida junto. Enterrei a minha alegria, a vontade de viver. Hoje vivo pelos meus filhos. Hoje são eles quem me dão motivação para continuar vivendo e lutando. Pois sem o Wesley não tem mais graça. A minha vida perdeu sentido, pois ele também era o meu sol, a minha lua, as minhas estrelas. Ele era o meu amor. Aquele amor que eu rejeitei lá atrás, aquele amor que eu não queria, aquele amor que eu achei que não ia dar certo, aquele amor que eu achei que não tinha como ser verdadeiro. Um rapaz novo, mas que continuou comigo até o fim. A gente tinha jurado amor eterno, até que a morte nos separe. E realmente a morte nos separou. Tínhamos planos de casarmos, sabe? No civil, na igreja. Estávamos planejando.
mas não deu tempo. Meus sonhos, nossos planos, nossas vidas, tudo foi interrompido. Hoje eu vivo no mesmo lugar, ainda me pego nas lembranças, sabe? E com lágrimas nos olhos, relatando essa história para você, eu lembro de como ele era brincalhão, como ele chegava às vezes fazendo brincadeira, sorridente, carismático, e dizer que hoje ele não está mais aqui. Lembro de muitas vezes a gente passar próximo ao cemitério, sabe, Lu? Porque tem um cemitério em um determinado bairro que a gente ia muito, às vezes. Como ele trabalhava como autônomo, eu ia junto com ele às vezes. Ou passear mesmo. E quando passava, ele falava, nossa futura casa, ele dizia. Aí eu falava para ele assim, ai, para com isso. Mas parece que ele já estava prevendo. E sim, é exatamente nesse lugar que ele disse que seria sua futura casa que hoje ele está. Termina esse relato, Lu, com lágrimas nos olhos. E eu aqui também, né? Porque você me fez chorar, moça. Porque você me fez lembrar da minha história. Eu vou trazer minha história para vocês também, gente, que é muito parecida com a dela. Claro que eu não vou fazer isso já, porque não tem como, né? Mas você me fez chorar, moça. A tua história é muito parecida com a minha. E eu vejo, assim, nas tuas palavras, você contando minha história também. Enfim, moça, espero que você fique bem. Espero que seus filhos fiquem bem. Espero que você consiga vencer na vida. Eu não tenho muito o que falar, né, gente? É um relato triste, né? Ela começa assim, parece que é uma história que de repente vai dar errado. Quando a gente começa a ler, parece que... Porque eu não tinha lido tudo antes. Parece aquela coisa assim que... uma coisa que não ia dar certo. Porque quando ela começa lá, parece uma coisa que não ia ter futuro. E de repente, termina assim, né? Bom, Lu, esse é o meu relato. Triste e cheio de nuances, de ternura, de amor, carinho, e que hoje só sobram lembranças. É isso, Lu. Gostaria de compartilhar com vocês. Espero que gostem do meu relato e espero que não me julguem também, pois na época em que tudo aconteceu, acho que nem eu e nem ele, é porque a gente já estava predestinado um ao outro. Eu acho que é isso, sabe? Bom, um beijo para os inscritos, um beijo para você, Lu, e para sua família. Não sei se tem filhos ou filhas. Tenho sim. E minha história, como eu disse, é muito parecida com você. Tenho sim, tenho filhos, tenho uma história triste também. Ó, beijão pra você, tá? Espero que você encontre consolo, tá? E que você encontre alguém de repente um dia, né? Talvez, eu não vou falar isso, né? Que de repente logo você encontra, porque assim, eu também não gostava de ouvir essas coisas, né? Mas quem sabe um dia você ainda consiga encontrar a felicidade. A felicidade não precisa ser com outra pessoa, mas pode estar dentro de você, de repente ao ver os teus filhos, né? Quando eles crescerem, você ter netos, a vida continua. Espero que você tenha forças. Lamento muito pela tua história, tá? É uma história triste. Eu achava que ia ter outro desfecho, infelizmente eu não esperava por esse fim triste assim, né? Mas é isso, gente. E desculpa. Impossível, gente. Eu não ia conseguir terminar esse relato sem
não me emocionar por me identificar tanto com a história dessa moça. E isso me causa uma dor profunda. Mas é isso. É, se você tiver algum relato para contar, por favor, conte, deixe no e-mail abaixo. Se quiser comentar algo sobre esse relato, comente também, mas comente com respeito e carinho, porque ela já está passando por uma fase difícil. E a gente sabe que não é fácil. Para quem já passou por isso, sabe como é triste e como dói a dor do luto, gente. Não tem remédio, não tem cura. É isso. Um beijinho a todos que ficaram até o final, que assistiram o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Me perdoem pelo fato de eu ter chorado, mas eu não consegui me conter. Eu já tinha dado uma pausa antes, mas mesmo assim foi impossível, tá? Espero que vocês me entendam também. Quando eu tiver condições, eu também vou contar o meu e vocês vão entender o porquê eu me identifiquei tanto com esse relato. Mas enfim, gente, é isso. Espero que vocês fiquem bem, tá? Um enorme beijo, um abraço bem forte a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, tá? Não se esqueçam de deixar seus likes.